Pouca gente tem coragem de admitir, mas o que aconteceu com as mulheres de Israel durante a invasão babilônica foi tão brutal, tão devastador, que muitos dos registros bíblicos quase não têm palavras suficientes para descrever. Não foram apenas perdas, não foi apenas guerra, foi algo pior do que a morte. Elas foram reduzidas à humilhação, à dor mais íntima, ao tipo de sofrimento que não se apaga com o tempo. Enquanto muitos ainda discutem sobre os motivos da queda de Jerusalém, esquecem que o juízo começou pelos que estavam dentro, pelos que carregavam o nome de Deus, mas profanaram sua aliança. E quando Deus julgou sua própria casa, o estrondo foi tão forte que até as muralhas choraram. Antes que os portões fossem destruídos e os gritos ecoassem entre as ruínas, havia uma voz alertando, e ela ainda ecoa para quem tem ouvidos atentos. Por aqui, a gente dá vida a essas histórias que muitos ignoram, mas que carregam verdades que queimam como fogo. Clica em inscrever-se e não perca nada do que ainda precisa ser revelado. Antes de qualquer espada estrangeira atravessar os muros de Jerusalém, a sentença divina já havia sido decretada. O Senhor, em sua justiça, não ignorou a corrupção que havia se infiltrado até mesmo nos corredores do templo. A glória que um dia encheu o lugar santo, como descrito nos dias de Salomão, deu lugar ao silêncio de um Deus ofendido. Em Ezequiel, capítulo 9, do versículo 4 ao 6, o juízo é ordenado para começar pelo próprio santuário, revelando uma verdade inescapável. Deus exige pureza, primeiramente daqueles que o representam. O altar, que deveria ser local de expiação, tornou-se cúmplice da negligência espiritual. O povo continuava a oferecer sacrifícios, mas seus corações estavam distantes. Enquanto os lábios pronunciavam orações, os pensamentos se ocupavam com lucros, prazeres e alianças com nações pagãs. Os sacerdotes, que deveriam guiar com santidade, acomodavam-se em conveniências políticas e favorecimentos sociais. Não era apenas uma crise nacional, era uma falência moral da liderança espiritual. O templo estava cheio, mas vazio de temor. E Deus, que perscruta corações, decidiu agir. Os avisos foram muitos. Anos de profecias, clamor, súplicas. O Senhor enviou profeta após profeta, desde Isaías até Jeremias, com um único apelo: voltem-se para mim, e eu vos curarei. Mas em lugar de arrependimento, o que se viu foi zombaria, prisão de profetas e manipulação das mensagens divinas para agradar aos ouvidos do povo. Jerusalém, que deveria ser luz entre as nações, tornou-se caricatura da mesma impiedade que condenava. Então, o juízo começou. Mas não veio primeiro com exércitos, veio com silêncio. Deus deixou de responder. As profecias cessaram. O céu parecia de bronze. E quando o juízo se manifesta primeiro na casa de Deus, não é mero castigo, é correção com propósito. Há uma severidade no amor divino que poucos compreendem. Ele disciplina quem ama. Mas quando essa disciplina é desprezada, o cálice da ira se enche e a justiça, antes suspensa por misericórdia, finalmente desce. É um princípio eterno. Deus julga a sua casa antes de julgar o mundo. O que ocorreu com Jerusalém serve de alerta para toda a geração. Quando os que conhecem a verdade a abandonam, não apenas se perdem, mas arrastam consigo os inocentes. O juízo que começou no templo varreria ruas, casas e corações. Uma cidade inteira estava prestes a colher o que semeou por gerações de rebeldia camuflada em religiosidade. E quando o julgamento se inicia no altar, nada permanece intocado. Por trás das muralhas de Jerusalém, algo mais perigoso que qualquer exército estrangeiro se desenvolvia, uma espiritualidade contaminada, mascarada de piedade. O povo ainda carregava os símbolos da fé, mas havia perdido o temor. Jeremias, capítulo 7, descreve a cena com dor.
O povo dizia: templo do Senhor, templo do Senhor, como se a presença física do santuário fosse suficiente para impedir qualquer tragédia. A fé tornou-se superstição e a adoração uma formalidade sem alma. Quando a religião vira um escudo para esconder o pecado, ela se torna instrumento de condenação. Os sacrifícios continuavam, mas os altares domésticos também estavam cheios de ídolos. Homens que recitavam a Torá pela manhã entregavam seus filhos a Moloque ao entardecer. Havia cânticos no templo, mas também encantamentos nas colinas. As festas santas foram misturadas com rituais pagãos. A aliança com Deus, que deveria ser exclusiva, foi traída repetidamente, como um casamento onde o amor se transforma em rotina e depois em adultério. E a dor divina, expressa nas palavras dos profetas, era a de um marido traído. A liderança espiritual não apenas tolerava essa corrupção, como a encorajava. Os sacerdotes se enriqueciam com ofertas, enquanto a justiça era negada aos órfãos e viúvas. Os príncipes buscavam alianças militares, confiando mais na força do Egito do que no braço do Altíssimo. E os profetas vendidos profetizavam paz onde havia guerra, prosperidade onde havia decadência. O povo já não conseguia discernir o que era santo e o que era profano, pois sua consciência havia sido anestesiada por décadas de indulgência espiritual. Quando a espiritualidade se torna corrupta, ela inverte os valores. O pecado é relativizado e o arrependimento é substituído por autojustificativas. Os israelitas não negavam Deus com palavras, mas o negavam com suas atitudes. A Bíblia descreve que os seus pecados subiram até os céus, indicando uma medida transbordante. Havia uma pretensa fidelidade, mas nenhuma transformação de vida. Não se tratava de ignorância, e sim de rebeldia consciente. A consequência de uma espiritualidade corrompida não é apenas a ira divina, é a destruição da identidade. Quando o povo de Deus perde o temor, ele perde também sua proteção. Eles se tornaram vulneráveis, não por falta de força, mas por ausência de verdade. E foi nessa condição que os inimigos se aproximaram. Não como instrumentos aleatórios, mas como agentes do julgamento de um Deus que não pode ser zombado. Aquilo que começou com corrupção invisível, logo se tornaria tragédia visível. Por anos, as ruas de Jerusalém ecoaram com uma voz incômoda, insistente, apaixonada e dolorida. Jeremias, o profeta do choro, entregava suas mensagens de advertência com lágrimas nos olhos e feridas na alma. Ele não falava o que o povo queria ouvir, mas o que precisava ser dito. Contudo, sua palavra foi sistematicamente rejeitada. Em vez de arrependimento, houve zombaria. Em lugar de reverência, açoites e prisões. Ignorar a profecia foi a escolha de uma geração que preferiu a fantasia da paz à verdade do confronto. Não era por falta de clareza que Jerusalém caiu, mas por desprezo ao aviso. Jeremias foi lançado em cisternas, acusado de traição, perseguido por dizer o que Deus falava. Suas palavras, registradas com exatidão, eram como espadas cortando a carne de uma nação anestesiada pela ilusão. Ezequiel, ainda entre os exilados, também teve visões aterradoras. Mas seus clamores foram ouvidos como meras metáforas. A verdade era conhecida, mas rejeitada por conveniência. A dureza do coração foi tamanha que o povo dizia: não virá mal sobre nós. O engano coletivo era mantido por profetas falsos que ofereciam conforto em meio à podridão. O pecado foi normalizado e o mensageiro tornou-se o inimigo. A voz de Deus ecoava, mas o povo tapava os ouvidos. Há uma tragédia silenciosa em cada geração que se recusa a ouvir os avisos do alto. E essa tragédia foi vivida com sangue e lágrimas nas ruas de Jerusalém.
A rejeição à profecia não apenas selou o destino da cidade, mas também revelou o quanto a presença de Deus já havia se retirado. Quando um povo não suporta mais ouvir a verdade, é sinal de que está espiritualmente falido. Os profetas foram dados como sinal de misericórdia, não de condenação. Eram o último apelo, o último alarme antes da destruição. Mas o orgulho dos líderes e a indiferença da multidão abafaram a última chance de retorno. O desprezo pelas advertências proféticas continua sendo uma das marcas mais perigosas da decadência espiritual. Quando a palavra de Deus é tratada como exagero e os mensageiros são vistos como perturbadores, o abismo já está à frente. Em Jerusalém, a voz do profeta foi silenciada, mas a verdade que ele proclamava não se calou. E quando a Babilônia chegou, cada palavra de Jeremias gritou mais alto do que nunca. A chegada do exército babilônico foi apenas o estopim de uma realidade que já ardia silenciosamente dentro dos muros de Jerusalém. A cidade, antes orgulhosa de sua herança davídica, agora se via encurralada, não só pelas forças inimigas, mas pelo juízo de Deus. O cerco não foi rápido nem cirúrgico. Ele foi prolongado, cruel e desolador. Conforme registrado em 2 Reis, capítulo 25, os babilônios sitiaram Jerusalém por quase 2 anos. Não havia mais pão. As crianças choravam de fome. O cheiro da morte e da desesperança invadia cada beco. As muralhas que um dia simbolizaram proteção tornaram-se prisões. Não havia para onde fugir. Cada batida de ariete contra os portões era um lembrete de que o juízo já não estava à beira, mas dentro da cidade. A fome atingiu níveis inimagináveis. Mães escondiam os últimos pedaços de comida de seus próprios filhos. Famílias se desfaziam por um punhado de farinha. A moralidade desmoronou sob o peso da sobrevivência e a honra desapareceu diante da necessidade crua de continuar respirando mais um dia. Os líderes já não tinham respostas. Os sacerdotes, outrora confiantes, andavam cabisbaixos, impotentes diante do colapso iminente. O rei Zedequias, que poderia ter se rendido antes e poupado parte do povo, hesitou. Pressionado por conselheiros que não conheciam o Senhor. Cada dia de cerco era uma nova sentença. O povo que outrora marchava em procissões festivas pelas ruas, agora se arrastava em silêncio, com olhos fundos e corações partidos. A cidade de Deus estava morrendo lentamente, e neste silêncio o que mais doía era a ausência de socorro divino. As orações, antes cheias de esperança, agora se tornavam murmúrios perdidos. O céu parecia trancado. A arca da aliança, símbolo da presença divina, já não gerava confiança. A glória havia partido. O silêncio de Deus, muitas vezes mais aterrorizante que a espada dos homens, pairava sobre Jerusalém. A certeza de que aquele sofrimento era justo, porém insuportável, corroía o espírito dos remanescentes. A agonia do cerco não foi apenas uma questão militar, foi um processo espiritual de purificação pela dor. Quando o povo de Deus se corrompe, muitas vezes é necessário que as estruturas que sustentam essa corrupção sejam destruídas. O cerco de Jerusalém revelou uma verdade profunda. Quando a presença de Deus se vai, nem a cidade santa resiste. Tudo desmorona quando o sagrado é profanado. E a dor que se instala não é apenas consequência humana. É o grito da justiça divina pedindo contas. O som final da queda de Jerusalém não foi apenas o ruir de pedras e madeiras. Foi o colapso de uma identidade. Quando os portões da cidade finalmente cederam ao poder de Babilônia, entrou não apenas um exército, mas uma sentença encarnada. Os soldados não encontraram resistência, encontraram desespero. Cada passo dos invasores pelas ruas sagradas era como uma zombaria contra tudo que Israel dizia representar. As promessas do passado pareciam enterradas sob os escombros.
A glória de Sião foi pisoteada sem misericórdia. A entrada dos babilônios marcou o início de uma ocupação que ia muito além da dominação territorial. Era uma invasão moral, espiritual e emocional. Os tesouros do templo foram saqueados. O que antes era dedicado ao Senhor agora seria usado para adornar os templos de deuses pagãos em terras estrangeiras. O próprio templo, símbolo da aliança, foi profanado. Homens foram abatidos em frente ao altar. Sacerdotes foram mortos onde antes ministravam, como está registrado em Lamentações capítulo 2. Do versículo 7 ao 9, o Senhor rejeitou seu altar e entregou à mão do inimigo as muralhas do palácio. Os gritos de dor ecoavam pelos corredores antes consagrados. Não havia mais lugar seguro. Mulheres eram arrastadas para fora de suas casas. Os anciãos eram humilhados publicamente. Crianças eram arrancadas dos braços de suas mães. A cidade, que um dia cantou salmos de vitória, agora era palco de uma das maiores vergonhas já registradas na história do povo de Deus. A invasão não era apenas destruição, era humilhação total, como se cada pedra caída fosse uma acusação viva contra os pecados não confessados. E nada disso aconteceu por acaso. Cada ato de violência babilônica parecia ter uma permissão divina, uma autorização do céu que, ainda que difícil de compreender, deixava claro que aquele era um juízo justo. A vergonha pública refletia a podridão privada. O que foi escondido em câmaras secretas agora era exposto à luz do dia. Jerusalém, como uma mulher desonrada, foi despida diante das nações. E esse despir não era apenas físico, era espiritual. Era a retirada da honra, da proteção, da dignidade. Ver a cidade ser invadida sem que o céu interferisse era uma das dores mais profundas. Os que acreditavam que Deus interviria à última hora ficaram em choque. Mas essa ausência aparente era, na verdade, uma resposta divina ao desprezo prolongado. Quando Deus é expulso de seus próprios altares, ele não permanece. E quando ele se afasta, os portões caem e a vergonha entra. Jerusalém caiu porque Deus já não habitava nela. A presença que sustentava suas muralhas já havia partido muito antes das pedras ruírem. Nenhuma narrativa da destruição de Jerusalém estaria completa sem mencionar as mulheres. Elas foram talvez as maiores vítimas do colapso. Mais do que números em uma tragédia nacional, suas histórias carregam a dor da perda, da violência e da vergonha. Em Lamentações capítulo 5, versículo 11, o profeta relata que as mulheres de Sião foram violadas e as virgens desonradas. O que os babilônios fizeram não se limitou à dominação militar. Eles quebraram corpos, mas também esmagaram a alma feminina de uma geração. As mulheres que antes caminhavam com dignidade pelas ruas da cidade, agora se viam como presas indefesas diante de uma força brutal. Jovens foram estupradas diante de familiares. Esposas foram levadas como troféus de guerra. As filhas de Israel, que deveriam ser protegidas sob o manto da aliança, foram tratadas como mercadoria de prazer. A violação dos corpos femininos era uma arma de guerra usada para destruir o espírito do povo, e foi eficiente. Cada grito, cada lágrima, cada silêncio de terror foi uma cicatriz deixada na história da nação. O impacto não foi apenas físico. A alma das mulheres ficou marcada com traumas irreparáveis. Muitas desejaram a morte. Outras enlouqueceram. Houve aquelas que, por vergonha, nunca mais voltaram a erguer o rosto. E o povo sabia, a dor das mulheres era um reflexo direto do abandono de Deus. Era como se o Senhor estivesse dizendo: vocês não protegeram as minhas leis, e agora nem as suas filhas estão protegidas. A violação das mulheres era o símbolo mais cruel da violação da aliança. O corpo feminino tornou-se a última fronteira invadida pela idolatria nacional. E ainda assim, mesmo em meio a tamanha escuridão, havia nelas uma força inexplicável.
As mães que enterraram seus filhos, as esposas que viram seus lares queimarem, as jovens que foram vendidas como escravas, muitas dessas mulheres mantiveram em seus olhos uma centelha de fé, uma esperança débil, mas ainda viva, de que o Deus que permitiu a dor também poderia um dia restaurar a honra. Isso não é apenas poético, é profético. Deus ouviu o clamor das filhas de Sião. O sofrimento das mulheres de Israel denuncia, até hoje, a gravidade do pecado coletivo e o preço do afastamento de Deus. Elas carregaram no corpo o peso de uma nação em juízo. Não foram apenas vítimas da guerra, foram vítimas da negligência espiritual dos seus líderes, da idolatria dos seus maridos, da corrupção dos seus sacerdotes. Quando a aliança é quebrada, os mais vulneráveis sempre pagam o preço mais alto. E entre as ruínas de Jerusalém, foram os olhos das mulheres que mais choraram. Mas também foram elas que, em silêncio, semeavam o clamor por redenção. Entre os clamores que se erguiam das ruínas de Jerusalém, nenhum soava mais angustiante do que o choro das mães. Eram mulheres que um dia embalaram seus filhos ao som dos salmos e agora, impotentes, os viam morrer diante dos seus olhos. A fome extrema gerou imagens inimagináveis. Em Lamentações capítulo 4, versículo 10, há uma confissão devastadora. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos. O texto não é alegoria, é realidade crua. O desespero fez com que até o instinto materno fosse sufocado pela loucura da sobrevivência. A maternidade, antes celebrada como bênção de Deus, tornou-se um fardo impossível de carregar. Os filhos, em vez de alegria, passaram a representar tragédia anunciada. Cada nascimento, uma sentença. Cada criança, uma vida condenada antes mesmo de florescer. As mães não podiam protegê-los da espada, da fome, nem da violação. Ver os pequenos sendo levados como escravos ou mortos sem dignidade destruiu aquilo que restava de esperança no coração feminino. Ser mãe passou a ser uma dor constante e a esterilidade um livramento cruel. Essa realidade ressoava ironicamente com as palavras de Jesus, séculos depois, ao profetizar sobre o juízo futuro. Bem-aventuradas as estéreis, conforme registrado em Lucas capítulo 23, versículo 29. O que se viu em Jerusalém foi um prenúncio dessa dor. A ausência de futuro, a quebra da continuidade da vida, foi sentida com ferocidade nas entranhas das mulheres. Aquelas que esperavam ver seus filhos crescerem como líderes e sacerdotes, agora apenas desejavam que morressem rápido, para que não sofressem ainda mais. Mas não era apenas a dor de perder, era a dor de não entender. O que fizemos de tão grave? Onde está o Deus que prometeu nos guardar? O silêncio do céu machucava tanto quanto as lanças dos babilônios. As mães sentiam que haviam sido esquecidas, e esse sentimento era tão intenso quanto verdadeiro para uma geração que ignorou a disciplina do Senhor até que fosse tarde demais. A maternidade, outrora símbolo da bênção de Deus, tornou-se memória viva da ausência da proteção divina. Ainda assim, entre cinzas e corpos, havia um clamor que subia. Não eram gritos por vingança, mas gemidos por justiça, por restauração, por sentido. E esse clamor das mães de Jerusalém foi ouvido por Deus. Elas representavam a dor de um povo que, mesmo em juízo, ainda pertencia ao Senhor. No meio da mais brutal destruição, o ventre ferido de Israel ainda preservava a promessa que viria. Da dor das mães surgiria um novo clamor de vida, ecoando para além da destruição, apontando para um futuro onde a esterilidade daria lugar à restauração. Com Jerusalém dominada, a próxima fase do juízo foi o exílio. Milhares foram levados acorrentados para a Babilônia. O cativeiro não era apenas físico, mas profundamente espiritual.
O povo que um dia foi livre pelo poder do Senhor no Egito, agora era arrastado pelas estradas da humilhação. Homens e mulheres, príncipes e camponeses, sacerdotes e crianças, ninguém foi poupado. O exílio era um reflexo externo do cativeiro interno, que já se instalara no coração do povo muito antes das correntes apertarem seus pulsos. O sofrimento físico era visível. Longas marchas, feridas expostas, fome e sede. Mas havia algo ainda mais devastador, a sensação de ter sido abandonado por Deus. Estavam longe da terra prometida, longe do templo, longe do altar. A identidade, construída sobre a promessa da aliança, agora parecia ter sido apagada. Muitos se perguntavam, ainda somos o povo de Deus? Essa angústia é refletida nas palavras do salmista no Salmo 137, versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Não havia apenas dor, havia também confusão. Os que antes se orgulhavam da sua herança espiritual, agora conviviam com deuses estrangeiros, costumes profanos e práticas que contradiziam tudo o que aprenderam. Alguns resistiram, outros cederam. A alma de Israel estava em disputa. A Babilônia não queria apenas a força de trabalho, queria também o coração e a mente dos exilados. E muitos se perderam no caminho, assimilando a cultura que deveria ser combatida. O cativeiro era também uma luta por identidade. Mesmo nesse ambiente hostil, havia quem mantivesse viva a chama da fé. Profetas como Ezequiel e posteriormente Daniel foram usados por Deus para manter acesa a esperança. A disciplina ainda estava em curso, mas o Senhor não havia se esquecido dos seus. O cativeiro, por mais doloroso que fosse, era um processo de refinamento. Como o ouro provado pelo fogo, o povo seria purificado. Mas para isso, teriam que reconhecer sua condição, arrepender-se e voltar o coração ao único Deus verdadeiro. O cativeiro dos corpos revelou o cativeiro das almas. A opressão externa apenas expôs o que estava aprisionado internamente há muito tempo. Foi no chão estrangeiro que muitos começaram a entender o valor do que haviam perdido. A ausência do templo gerou saudade da presença, e essa saudade foi o começo de um novo clamor. O povo que chegou à Babilônia derrotado começava lentamente a se lembrar de quem era, e essa memória seria a semente da restauração futura. Se havia algo que sempre distinguiu Israel entre as nações, era o louvor. As canções dos levitas enchiam os pátios do templo. Os salmos eram entoados nas peregrinações e a música fazia parte da identidade espiritual do povo. Mas na Babilônia, tudo mudou. O silêncio substituiu o cântico. O Salmo 137, versículo 4, registra a pergunta angustiante: como cantaríamos o cântico do Senhor em terra estranha? Essa frase resume o colapso da alma de um povo que havia perdido o propósito do louvor. Os instrumentos foram pendurados nas árvores, não por falta de habilidade, mas por ausência de alegria. A dor do exílio calou a adoração. E os opressores, com escárnio, pediam que os cativos cantassem os cânticos de Sião como forma de entretenimento. Aquilo que era sagrado tornou-se motivo de zombaria. O povo que cantava com autoridade agora chorava com vergonha. Louvar em terra estranha parecia desrespeito ao que haviam perdido. Mas, no fundo, também expunha o afastamento espiritual do povo, que não conseguia mais se conectar com Deus. O louvor é a linguagem dos que reconhecem a presença divina. Quando ela se afasta, o cântico perde o sentido. Não se trata apenas de música, mas de comunhão. Em Babilônia, o povo sentia que não havia mais motivo para adorar. Porém, esse silêncio também começou a despertar consciência. O que antes era mecânico, agora exigia profundidade. Louvar não seria mais apenas uma tradição, mas um ato de fé.
E é neste ponto que o verdadeiro avivamento começa, quando a adoração deixa de ser performance e volta a ser clamor. No meio da terra estrangeira, surgiram novas formas de culto, não mais centradas no templo, mas no coração. O povo começou a estudar as Escrituras, formar comunidades, ensinar os filhos. O silêncio do louvor foi temporário, mas necessário. Foi uma pausa que revelou o quanto estavam distantes. Quando não se consegue mais louvar, é porque a alma adoeceu, e reconhecer essa condição foi o primeiro passo para a cura. Cantar em terra estranha nunca foi fácil, mas foi justamente ali, no exílio, que Israel começou a entender o valor do louvor genuíno. Eles aprenderam que Deus não está limitado ao templo ou à terra prometida. A adoração verdadeira pode nascer até mesmo entre as ruínas. E esse entendimento seria crucial para a reconstrução futura, pois antes que as muralhas de Jerusalém fossem erguidas novamente, o louvor precisava ser restaurado no coração do povo. Entre os exilados que marcharam para a Babilônia estavam os filhos da nobreza, os descendentes diretos da realeza e da liderança de Judá. Homens que cresceram entre colunas de mármore e cânticos de coro, agora caminhavam descalços, acorrentados, com os olhos baixos e os ombros curvados. A inversão era total. Aqueles que deveriam governar, agora eram governados. Os príncipes haviam se tornado escravos. Essa cena é ilustrada com precisão em 2 Reis, capítulo 25, versículo 7, quando Zedequias, último rei de Judá, vê seus filhos sendo mortos diante de seus olhos antes de ter os próprios olhos arrancados. A queda da nobreza não foi apenas política, foi simbólica. Ela representou o colapso da liderança espiritual e moral da nação. Os príncipes de Judá não apenas falharam em proteger o povo, mas lideraram a marcha em direção à apostasia. Eles negociaram com o Egito, desprezaram os profetas e zombaram dos princípios que sustentavam o trono de Davi. Por isso, a sua humilhação pública foi também uma resposta proporcional à sua responsabilidade diante do Altíssimo. Quando quem deveria guiar se torna o primeiro a tropeçar, todo o povo sofre. Não há dor mais aguda do que perder a coroa do propósito. Os príncipes exilados não perderam apenas poder político. Eles perderam a posição de representar a aliança diante das nações. A Babilônia viu não apenas cativos, mas a prova viva de que Israel havia sido entregue ao juízo. Os líderes que usavam vestes de linho fino agora vestiam trapos. Aqueles que comiam nos banquetes do palácio agora mendigavam migalhas nas ruas estrangeiras. Era um retrato gritante do que acontece quando se abandona o Senhor para seguir interesses próprios. A humilhação dos príncipes também carregava uma mensagem profética. Em Ezequiel capítulo 21, versículo 26, o Senhor declara: remove a mitra, tira a coroa, esta não será a mesma. Exaltem-se o humilde e humilhe-se o soberbo. Era o próprio Deus, declarando que o tempo de reinos humanos, estabelecidos na desobediência, havia acabado. Ele mesmo estava desmontando os tronos corrompidos para futuramente levantar um reino de justiça que não se firmaria em hereditariedade, mas em santidade. A imagem dos príncipes humilhados percorreu as ruas de Jerusalém e ecoou por toda a Babilônia. Serviu de advertência para todos os tempos. Deus exige mais daqueles que receberam mais. Liderança espiritual não é privilégio, é responsabilidade com prestação de contas. E quando aqueles chamados para conduzir se perdem, o Senhor se levanta, remove e recomeça com os humildes. O cativeiro dos príncipes foi mais do que castigo. Foi um realinhamento divino com propósitos eternos. No meio das cinzas de Jerusalém e dos gemidos do exílio,
Uma pergunta se ergueu com mais força que as muralhas caídas. Onde está Deus? Como conciliar a ideia de um Deus justo, amoroso e fiel com uma tragédia tão esmagadora? O sofrimento intenso do povo de Judá trouxe à tona uma crise espiritual profunda. Muitos que haviam se acostumado com uma visão triunfalista da fé, agora se viam obrigados a revisitar seus conceitos. Deus não havia falhado, mas a compreensão humana sobre ele sim. O profeta Abacuque, diante de uma situação parecida, clamou: Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não ouvirás? Conforme registrado em Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Essa tensão entre sofrimento e fé não é nova. Ela acompanha o povo de Deus desde o Éden, mas em momentos de juízo ela se torna aguda. A dor não é apenas física, é existencial. Por que nós? Por que agora? Por que tanto? Essas perguntas não são sinal de rebeldia, mas de humanidade. E Deus, em sua paciência, permite que elas sejam feitas. Ele não exige uma fé cega, mas uma fé que, mesmo gemendo, se recusa a romper com a esperança. O livro de Lamentações é um exemplo disso, uma poesia repleta de dor, mas entremeada por vislumbres de fidelidade divina. O sofrimento revelou uma verdade profunda que muitas vezes é ignorada em tempos de prosperidade. Deus está presente até mesmo no juízo, não como um tirano, mas como um pai que disciplina. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 33, está escrito que não é do coração que Deus aflige nem entristece os filhos dos homens. Ou seja, o castigo não é prazeroso para ele. É consequência de uma justiça que não pode ser negociada. E é justamente nesse ponto que a teologia do sofrimento começa a se desenhar com mais nitidez. Deus não estava ausente, ele estava purificando, estava separando o joio do trigo, removendo o falso para que o verdadeiro permanecesse. O sofrimento revelou quem realmente conhecia o Senhor e quem apenas usufruía da religião. Aqueles que o amavam de verdade, ainda que com o coração em pedaços, continuaram a buscá-lo. Não com orações ensaiadas, mas com suspiros sinceros. A dor se tornou altar e as lágrimas incenso. A resposta à pergunta, onde está Deus? Veio lentamente, não em palavras, mas em processos. Ele estava ali, no meio da destruição, sentado com os que choravam, caminhando com os que foram levados. Ele não foi o autor da maldade, mas o juiz que permitiu a colheita do que havia sido plantado. E mesmo assim, estava disposto a restaurar. O sofrimento, para os que permanecem fiéis, se torna o terreno mais fértil para uma fé amadurecida. É no meio das cinzas que a revelação mais profunda sobre o caráter de Deus acontece. Nem todos se corromperam, nem todos se renderam. Mesmo em meio à idolatria generalizada e ao colapso da aliança, houve um grupo que permaneceu fiel, o remanescente. Eles eram poucos, esquecidos e muitas vezes perseguidos, mas estavam lá. Sofreram como todos os outros. Foram levados ao exílio, como seus compatriotas, mas carregavam algo diferente: esperança. Em Isaías, capítulo 10, versículo 21, está a promessa: um remanescente voltará, o remanescente de Jacó, ao Deus forte. Essa promessa sustentou os que, mesmo feridos, ainda criam. Esses homens e mulheres não se destacavam por posição social ou riqueza, mas por sua resistência espiritual. Eles preservaram a fé quando tudo parecia perdido. Em vez de murmurar, oravam. Em vez de blasfemar, jejuavam. Não havia mais templo, mas havia altar no coração. Não havia mais sacrifício de animais, mas havia entrega pessoal. Eles eram como brasas escondidas sob as cinzas da destruição, prontas para reacender quando o vento da restauração soprasse. O remanescente não negava a dor. Ele a transformava em oração. Eles reconheciam a justiça do juízo, mas também suplicavam por misericórdia.
Não se tratava de autopiedade, mas de intercessão. Esses fiéis silenciosos tornaram-se os guardiões da memória espiritual de Israel. Ensinaram os filhos, preservaram as Escrituras, mantiveram a esperança viva em cânticos sussurrados e celebrações improvisadas. Quando tudo dizia que era o fim, eles acreditavam que ainda havia um começo reservado pelo Senhor. É por causa do remanescente que a história não terminou em tragédia. Eles foram os elos entre o passado glorioso e o futuro restaurado. Foram sementes guardadas no cativeiro que germinariam décadas depois, quando os primeiros grupos retornassem à terra prometida. A fidelidade deles, muitas vezes invisível aos olhos humanos, era profundamente valorizada aos olhos de Deus. Em meio ao juízo, ele não apagou todos, preservou os que não se curvaram. Essa verdade permanece até hoje. Deus sempre terá um remanescente. Em qualquer geração, mesmo em tempos de apostasia e crise, haverá aqueles que não se rendem. E é por meio deles que a restauração começa. Eles não são perfeitos, mas são disponíveis. Feridos, mas crentes. Silenciosos, mas poderosos na intercessão. O remanescente é a esperança escondida entre os escombros. A prova de que, por pior que pareça, Deus ainda está escrevendo a história. Poucos conheceram a dor tão profundamente quanto o profeta Jeremias. Chamado desde o ventre, rejeitado por sua geração e condenado a viver a destruição que tanto tentou evitar, ele se tornou símbolo de fidelidade em tempos de infidelidade coletiva. Jeremias não apenas profetizou o juízo, ele o sentiu na pele. Suas palavras eram impregnadas de angústia, não por falta de fé, mas por excesso de zelo pela glória de Deus. Em Jeremias capítulo 9, versículo 1, ele clama: "Quem dera a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, para que eu chorasse dia e noite pelos mortos da filha do meu povo." Jeremias viu a decadência de dentro. Caminhou entre os muros antes que caíssem. Odiado por falar a verdade, ele foi espancado, preso, lançado em cisterna. E ainda assim, não parou. Sua missão não era conquistar aplausos, mas anunciar o juízo e clamar por arrependimento. Mas sua dor foi além da rejeição pessoal. O que o dilacerava era ver-se cumprindo, ponto por ponto, aquilo que ele tanto tentou evitar. Seus olhos contemplaram o templo sendo saqueado, os anciãos caídos nas praças e as mulheres sendo violentadas. Cada cena era um eco das palavras que ele havia pronunciado com a alma em prantos. O profeta das lágrimas não teve o consolo de ver a restauração em seus dias. Diferente de Isaías, que profetizou a vinda do Messias, ou de Daniel, que teve visões do futuro glorioso, Jeremias foi incumbido da mensagem amarga, de anunciar destruição. Ainda assim, em meio à dor, ele também foi canal de esperança. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está uma das declarações mais conhecidas das Escrituras. "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Essa promessa não nasceu em tempos de paz, mas em meio ao cativeiro, pronunciada por quem chorava enquanto falava. O sofrimento de Jeremias ensina que os verdadeiros servos de Deus nem sempre são compreendidos. Eles sentem antes dos outros, enxergam o que ninguém quer ver e carregam o peso da intercessão. Jeremias não foi um pessimista, foi um atalaia fiel, que preferiu a dor da verdade ao conforto da omissão. Suas lágrimas foram semente, e embora não tenha visto a colheita, ela veio. Seu nome permaneceu como testemunho de integridade em meio à ruína. O homem que chorou Jerusalém nos convida a olhar para as ruínas com o mesmo espírito, não de derrota, mas de lamento reverente e fé resiliente.
As lágrimas do profeta caíram no chão manchado de sangue, mas fertilizaram uma geração futura, que voltaria a edificar os muros. Jeremias representa todos os que alertam em vão, choram em silêncio e oram sem reconhecimento. Mas diante de Deus, seus gemidos são registrados como louvor. E suas palavras, ainda hoje, são farol para uma geração que se aproxima de tempos difíceis. Sua dor continua a falar e nos convoca à vigilância. A destruição de Jerusalém não foi apenas uma catástrofe histórica, mas um espelho espiritual. Deus, ao permitir que sua própria cidade fosse entregue aos inimigos, estava dizendo algo profundo e eterno àqueles que afirmam ser seu povo. O julgamento começou pela casa de Deus, como afirma claramente 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Antes de tratar com as nações pagãs, o Senhor tratou com os seus, e essa ordem não foi arbitrária, foi justa. Há um perigo real quando a familiaridade com o sagrado gera negligência. Jerusalém confiava mais em sua reputação espiritual do que em sua obediência real. A cidade santa se apoiava no fato de possuir o templo, como se a presença física da arca fosse uma garantia automática de proteção. Esqueceram-se que Deus habita onde há santidade, não onde há tradição. O Senhor não é refém de símbolos. Quando esses símbolos se tornam ídolos, Ele mesmo os remove. A lição é clara: uma aliança sem compromisso é apenas fachada. O juízo não foi um ato impulsivo, mas uma resposta acumulada. Décadas, séculos. Na verdade, de paciência divina foram ignoradas. Deus usou profetas, sinais, guerras menores e até milagres para chamar o povo de volta. Mas eles endureceram o coração. E quando o cálice se encheu, o julgamento veio, não por crueldade, mas por fidelidade à sua própria palavra. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E seu amor é tão puro que não tolera corrupção indefinidamente. Quando ele julga, é porque já ofereceu todas as chances de arrependimento. Hoje, essa mensagem ressoa com força. Em tempos onde muitos falam em bênçãos, mas poucos falam de arrependimento, a história de Jerusalém nos sacode. Não podemos brincar com o que é santo. O nome de Deus não pode ser usado como capa para conveniências. Quando a igreja perde o temor, ela se torna vulnerável, não porque o inimigo é forte, mas porque a presença se afasta. A queda de Jerusalém nos ensina que não há privilégio que nos proteja da disciplina divina quando ignoramos a voz do Senhor. As pedras caídas do templo ainda gritam: santidade importa. A justiça de Deus não falha. Mas também nos lembra de algo vital. O julgamento é também uma porta para a restauração. Deus não destrói por prazer, mas para reconstruir sobre fundamentos puros. A casa de Deus precisa ser revista, limpa e reconsagrada. E o tempo para isso não é quando a calamidade chega, mas antes. A maior lição do juízo é que ele pode ser evitado quando há arrependimento sincero. Mas quando ele vem ainda assim, há graça para quem permanece firme. Em meio aos escombros de Jerusalém, onde parecia reinar apenas a morte e o silêncio, havia uma promessa ainda viva. A destruição não era o ponto final. O juízo foi severo, sim, mas não eterno. O mesmo Deus que permitiu a queda era também o Deus que preparava a reconstrução. Em Jeremias, capítulo 30, versículo 17, está registrada uma promessa divina. Porque te restaurarei a saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Essas palavras ditas durante o exílio são como bálsamo sobre uma nação ferida. Deus é especialista em recomeços. Ele permitiu que Jerusalém fosse destruída, mas também moveu reis pagãos como Ciro para permitir o retorno. O templo seria reconstruído, os muros seriam erguidos, a aliança seria renovada. Mas nada disso seria como antes, seria melhor. A restauração divina não é uma volta ao passado,
mas um salto para algo mais profundo. Deus estava formando um povo que não dependeria mais de pedras ou rituais externos, mas que o buscaria em espírito e em verdade. A esperança verdadeira brota quando entendemos que a correção de Deus é também expressão do seu amor. Ele não descartou Israel, não rasgou suas promessas, apenas limpou aquilo que corrompia. O exílio purificou o povo, reacendeu a fé e preparou o caminho para o cumprimento maior de todos os propósitos, a vinda do Messias. A restauração de Jerusalém após o cativeiro era apenas o prenúncio de uma restauração mais abrangente, a salvação em Jesus Cristo. Os que voltaram do exílio voltaram diferentes, mais conscientes, mais humildes, mais preparados. Eles reconstruíram, sim, mas também se reconectaram. A restauração física foi acompanhada por uma restauração espiritual. A leitura da lei, os jejuns, os dias de celebração, tudo foi renovado. O povo agora sabia o custo da desobediência e, por isso, valorizava ainda mais a graça de ter sido trazido de volta. Deus não apenas restaurou a cidade, restaurou a identidade de um povo que o havia esquecido. E hoje a mensagem continua viva. Por pior que tenha sido a queda, ainda há esperança. Deus não terminou sua obra. Ele não nos deixa nas ruínas. Para cada muro que caiu, Ele tem uma pedra nova. Para cada chaga, um óleo de cura. Para cada lágrima, um novo cântico. O Deus que julgou é o mesmo que abraça. E aqueles que hoje choram sobre os escombros serão os primeiros a dançar entre os alicerces restaurados. A ruína não é o fim. Com Deus, a ruína é apenas o terreno onde a promessa será reerguida, mais firme, mais pura, mais gloriosa. Tem lembranças que a gente guarda no coração, mas tem verdades que não podem ficar só com a gente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E nos comentários, conte o que mais te marcou nessa história. Sua voz tem peso e pode acender fé em outros corações. E claro, inscreva-se para continuar caminhando com a gente por caminhos que muitos esqueceram, mas que Deus ainda quer revelar.